Oi, gente, que bom ter vocês de novo em mais um episódio do Vida Oncast. E fica com a gente porque o episódio de hoje tem a ver com uma sensação, uma percepção que não é mera impressão, não. Você percebe que tem alguém que você conhece que está doente? Eu espero que não tenha ninguém aí na sua casa. Mas se tiver, fica por aqui porque a gente vai falar de cuidados, de prevenção. Afinal, gente, estamos numa época em que a dengue preocupa bastante. Tem também as viroses, tem outras doenças que têm a ver com imunidade, por exemplo. Então, estou muito bem acompanhada para te ajudar com informação de qualidade para você ter uma vida melhor, né? Com muito mais saúde. Deixa eu te apresentar logo os meus convidados. Aqui comigo nesse episódio, a doutora Carla Morales Guerra Godoy, que é diretora médica nacional de infectologia da Apivida. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Olá, Nath. Obrigada. Vamos conversar bastante hoje. Muito assunto, né? E doutor Rodolfo Pires de Albuquerque, que é diretor médico corporativo da Apivida. Olá, Prazer. muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, muito importante contar com o respaldo, com o conhecimento de vocês. Doutora Carla, comecei falando aí da dengue, né? Para além da questão da água parada, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Ou então, sobre dengue, tem algumas coisas sim importantes que a gente pode fazer. Então, ficar sempre alerta com essa questão da água, né? Então, choveu, começou aquele período de chuvas, dependendo da região do nosso país, né? Tem a sua especificidade. Estamos falando aqui de um país enorme, né? E aí, evitar mesmo na nossa casa, né? Potinhos, pneus, todas aquelas situações que possam ter a água parada onde o inseto realmente prolifera. Uma outra situação importante é, mediante a presença desses insetos e da ocorrência de alguns casos, é proteger a casa, né, com telas. Quando a gente for se expor a locais, principalmente ao ar livre, usar mangas compridas e calças compridas, que são os locais onde o inseto mais atua, principalmente em crianças pequenas, né, em regiões onde tem a presença de insetos, usar mesmo aquele mosqueteiro em berço, porque eles acabam pegando o rostinho da criança, né, picando. E ainda temos a questão do repelente, né? Então, vou me expor, né, nesses períodos, uso o repelente, né? E reaplica conforme a orientação de cada repelente. E tem que passar mesmo. Eu vou confessar que eu acho chato passar repelente. Não gosto, não. Acho que ninguém gosta, né? Mas vamos lembrar que a doença é sempre pior do que esse incômodo. Vou contar uma situação pessoal aqui. No último mês, meu irmão e minha mãe tiveram dengue. E disseram que foi, assim, a doença mais chata que eles tiveram. Então, que, de fato, a gente tem que se preocupar, não vale a pena. E aí, agora eu fico preocupada com uma coisa que dizem por aí, eu quero saber de vocês se procede. Caso eles peguem de novo, eles que acabaram de ter dengue pela primeira vez, pode ser pior? Você já ouviu falar isso aí também? Que a segunda dengue pode ser pior? Então, vamos escutar os doutores aqui. Tem essa verdade mesmo, né? Que são sorotipos. Geralmente, você não repete o mesmo sorotipo, você pega outro sorotipo, tá. né? E tem sorotipos que são mais graves. Tem o sorotipo que evolui mais para hemorragia. Então, eventualmente, isso pode se agravar mesmo. E conforme o corpo já está sensibilizado para esse tipo de vírus, né? Que é um vírus que o inseto transmite, você pode ter a manifestação clínica mais grave. Lembrando que é muito importante a gente falar aqui da evolução clínica da dengue. Então, quando a pessoa é picada, por volta de 48, 72 horas, ela começa a ter uma febre, uma dor no corpo, uma cefaleia, ela pode ter umas manchas espalhadinhas pelo corpo que pode coçar, tá? Então, isso é sinal do início da dengue. E aí, a manifestação varia de cada um, muita dor no corpo, tem gente que fala que não consegue nem levantar, né? E tem pessoas que conseguem conviver de uma forma mais leve, né? Essa fase é uma fase benigna, ela dura por volta de 6 dias.
A partir do 6º dia, geralmente a febre desaparece e a pessoa tem uma aparente melhora, mas a partir daí é que começam os sinais de gravidade. Então a pessoa começa a ter dor abdominal, náusea, dor ainda no corpo, pode começar a apresentar sangramentos na mucosa, né? Principalmente na boca. Parece uma bobeira, né? Mas quando a pessoa vai escovar o dente, sangra. E quando isso está associado a esse processo da dengue, não podemos simplesmente achar que é uma coisa simples, Sim. né? Aí são sinais de alerta, então. Não são todos os casos que vão agravar, né, doutora? Isso, não. É uma pequena parte, Sim. Mas é muito importante que a gente fique alerta. Então, dor abdominal, náusea, tontura. Quando a pessoa vai levantar, ela tem tontura. Ela pode ficar agitada quando é uma criança, fica mais agitada ou mais sonolento. Uhum. Então, esses são os principais sinais de alerta em que a pessoa precisa procurar ajuda médica. Perfeito. Queria contar uma experiência pessoal, que eu tive dengue. Por favor, o senhor teve? Daí tive, não recente, faz uns 10 anos já. E eu andei 200 metros da minha casa até a padaria. Tá. Daí, a hora que eu estava fazendo a compra, veio o sintoma com toda a sua gravidade, né? Eu sentei no chão da padaria e fiquei lá, não conseguia levantar, de tanta dor, de tanta febre. Daí passou um amigo, tudo bem, né? Eu falei, tudo bem, não consigo andar, né? Daí ele me levou para casa. É isso mesmo. Marca, né, doutor? Muito Imagino que o senhor deve ter tomado um susto. E já imaginou na hora que se tratava de dengue não, ou não? Sim. Já se identificou ali. Eu tinha ali. estado numa cidade que era um foco importante de dengue. Então, e faz 10 anos não pegou mais, então? Não. Que bom. Peguei a forma leve, aí passou desapercebido. Que bom, o negócio é a gente se cuidar para não pegar, né? Porque ninguém merece. Deixa eu perguntar um outro ponto para vocês, que não necessariamente tem a ver com casos de dengue, porque aí é uma questão do mosquitinho que pica e etc. Mas a gente ouve muitas pessoas falando, né? Acho que eu tô com a imunidade baixa, ou meu filho tá com a imunidade baixa, pegou uma virose, depois pegou outra e pegou uma gripe. O que é imunidade baixa? Tá. Então a gente precisa falar duas coisas. Primeiro, definir imunidade. A imunidade, ela tem dois componentes, né? Um que a gente chama de a imunidade inata, que é a imunidade de resposta mais imediata. Então, por exemplo, faz parte da nossa imunidade inata a nossa pele, né? Nossa pele é uma tremenda de um protetor contra infecções, né? Tem outros agentes, outras células que também fazem parte dessa imunidade inata. E o que a imunidade inata faz? Ela protege a gente até a imunidade humoral específica começar a atuar. Que daí, então, tem a imunidade humoral específica. Quando você fala de imunidade baixa, você tem algumas situações onde isso realmente acontece. Por exemplo, no idoso, você tem um envelhecimento da imunidade específica, né? Daquela que é não a inata, a imunidade imunoespecífica. No idoso você tem um envelhecimento dessas células, então o idoso acaba não respondendo tão bem às vacinas, as células já não funcionam tão bem, e também ele tem uma série de outras comorbidades, geralmente, que facilitam infecções, como, por exemplo, diabetes. Então, o idoso ter uma imunidade baixa não é uma coisa assim, inesperada. Já nas crianças, eu acho que são duas situações em que isso pode levantar, assim, os pais ficarem... Uma é a criança começar a ter resfriadinho, essas coisas, mas uma parte dessa frequência é porque a criança tem muita troca na escola, né? Então, um tem, o outro tem, e as mães não se preocupam muito em não deixar o filho ir à escola quando está doente, então às todo vezes mundo não tem com quem doente, deixar, né, doutor? É verdade, não tem com quem deixar. Agora, a criança pode apresentar realmente doenças que são deficiências específicas do sistema imunológico. Mas isso, assim, você deve desconfiar quando você tem uma dificuldade enorme de, por exemplo, curar uma infecção de ouvido, uma dificuldade enorme de curar determinadas infecções de pele. Então,
você deve desconfiar. E também quando a frequência dessas infecções são muito grandes. Então, existem doenças específicas que são deficiências imunológicas que podem acontecer na criança. Certo, doutora. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para aumentar a imunidade? Então, na verdade, uma vida saudável, né? Então, nas frutas, nos vegetais, é onde a gente tem as principais vitaminas. Então, aquela questão de fazer complemento, suplemento com vitaminas, se a pessoa tiver uma alimentação saudável, elas nem são necessárias, né? E a questão do sono, né? O descanso é muito importante, tanto em criança quanto em adultos, para um organismo saudável. Então, Dormir isso. mal, então, e ter uma vida com muito estresse, por exemplo, baixa a imunidade de fato? O organismo, ele pode ficar mais vulnerável a qualquer infecção, não necessariamente com alteração do sistema imunológico, né, específico, mas o organismo fica mais vulnerável à doença. Tá. Não à toa a gente vê as campanhas de vacinação muitas vezes começando por esses grupos, né? Crianças e idosos, né, doutora? Sim. A criança é o principal cliente das vacinas, né? Então, é um calendário bem apertado. Gente, é puxado, é hein? Eu tenho 2 crianças pequenas, não é fácil, a gente tem que realmente... Tem que tomar bastante cuidado. Mas é uma responsabilidade mesmo, né? Ter a carteirinha, né? Eu fui tomar uma vacina esse fim de semana, né? Muito orgulhosa com a minha carteirinha de vacinação de infância. Nossa. Olha, que legal. E eu agradeço muito minha mãe, que foi muito cuidadosa, e a médica ali do lugar que eu fui tomar a vacina falou, nossa, é muito raro ver um adulto com a sua própria carteirinha de vacina. Eu falei, acho que a minha mãe já sabia que eu ia ser infectologista. Então, começou ali essa construção, né, doutora? Ali que a gente leve as crianças tomarem vacina, né? Nós estamos agora também num momento de virose respiratória no país. Muito, né? No outono. Exatamente. E o que acontece? A gripe, né, o influenza, que é o principal vírus envolvido com essas gripes, a gente tem observado evoluções piores nas crianças. E muitas é porque não foram vacinadas. Então, é importante, todo ano, crianças tenham, inclusive no calendário vacinal, até que idade que essa criança precisa tomar a vacina da gripe, que é onde ocorrem, o período onde podem ocorrer as piores complicações. Quais são essas complicações? A criança pode evoluir com pneumonia grave, com otite grave, até mesmo com meningite, porque o vírus, ele prepara ali, ele infecta o organismo e deixa ele vulnerável até a infecções bacterianas. O estreptococo está muito envolvido com o influenza. Então, se a gente vacinar realmente essas crianças, a gente vai ter menor gravidade na gripe. Doutora, pegar embalo aqui, porque a senhora trouxe um ponto bem importante. Não significa que se tomou a vacina que não vai ter doença, porque muita gente se apega, né, doutor Rodolfo, nisso, que, tomei a vacina e fiquei doente do mesmo jeito, então não adiantou nada. Não é bem por aí, né? Não, a maioria das vacinas, ela evita as formas graves da doença, né? Então, isso é o que importa, né? Porque tudo bem a gente ter uma gripe. O que não pode é evoluir para uma pneumonia e uma insuficiência respiratória grave. É isso mesmo. Perfeito. Doutor Rodolfo, quer complementar algum ponto sobre só isso? Lembrar o Covid, né? O Covid, por exemplo, o vírus está transitando por aí, mas você já não tem mais tanta internação, ou seja, se você tem muito pouco. Por quê? Porque você tem vacinação, apesar das pessoas estarem esquecendo de refazer a vacinação do Covid, mas você tem uma parte significativa que tomou pelo menos 2 doses, né? Então você não tem mais internação, você não tem a forma grave do Covid. É o exemplo mais claro que tem por aí, né? Então, já trouxemos aqui um dos mitos, né? Que se tomou vacina e ficou doente é porque a vacina não funcionou. Não é nada disso. Ela certamente te ajudou a não ter os sintomas, um agravamento, né, daquela doença. Outra coisa que eu quero saber se é verdade ou se é mito. Receitas caseiras? O pessoal toma chá de alho, toma mel e própolis para ajudar na imunidade, não ficar doente. E aí? Então, olha, com relação a estímulo da imunidade, né, vacina é um estímulo para a imunidade, mas dessas coisas mais
Caseiras, prosaicas, assim. né? A gente tem o que a Carla falou, que é dormir bem, se alimentar bem. O resto é muito discutível, né? É bem discutível. Não tem comprovação, né? Não tem comprovação. Na Então, dúvida, já que vamos tem na que fazer vacina, que alguma tem coisa, muito estudo envolvido. Já que vamos fazer alguma coisa, vamos fazer as coisas que têm comprovação, né? Eu acho que ficar perdendo tempo com coisas que não tem, na minha opinião, é perda de tempo. Tem tanta gente estudando, né, Pois para trazer o embasamento científico para as coisas. Então, vamos acreditar nisso, colocar energia nisso, né? Exatamente. E um outro ponto que eu acho legal a gente falar aqui é a preocupação com automedicação, gente. Porque parece que é uma coisa inofensiva. A pessoa, tô com sintoma X, vou tomar um negocinho que eu tenho aqui em casa mesmo. A gente falou de dengue. Quem está com sintoma de dengue, por exemplo, tem alguns medicamentos que nem pode tomar, não é? Sim, é verdade. A gente não pode se automedicar, não pode perguntar para a vizinha, né? Muitas vezes a gente escuta, eu tinha lá um remédio em casa, aproveitei, funcionou da outra vez, eu vou tomar agora, né? Remédio é perigoso, né? Ele traz efeitos colaterais, ele pode ter reação cruzada com a própria doença e causar complicações graves. Então, evitar e realmente, assim, se achar que não está se sentindo bem, procurar ajuda médica. Então, na nossa rede, nós temos a teleconsulta de urgência, que você pode fazer uma consulta no seu próprio celular, né? Ou até mesmo procurar um atendimento presencial quando você tiver sintomas mais preocupantes. Doutora Carla, tô até com uma colinha aqui, então, pra gente reforçar, né? Porque às vezes o pessoal vai na história da automedicação porque tá ali na correria, porque não é um caso assim tão grave, né? Que precise ir para um hospital, para um pronto atendimento. Então, conte com a teleconsulta de urgência da Apvida. Vou contar para vocês mais detalhes, tá? Reforçando, a doutora Carla já adiantou. Você pode fazer pelo celular, pelo computador, de onde você estiver, em casa, uma brechinha ali no trabalho, até em trânsito, né? De um lado para o outro. Você pode procurar esse serviço quando tiver algum primeiro sintoma, sintomas leves de gripe ou resfriado, de virose, os primeiros sintomas da dengue, se ainda não está sabendo com certeza do que se trata, né? E os primeiros sintomas leves de qualquer doença. Simples, rápido, 100% digital, e é só acessar a área do beneficiário no site ou no aplicativo Apvida. E aí, por que vale a pena, gente? Para agilizar, né, a vida, para você não gastar aquele tempo de deslocamento, para você evitar se expor eventualmente, né, doutores, ao ambiente ali do pronto atendimento, porque às vezes você chega lá com uma coisa pequena, bobinha, mas está sujeito a ter contato com outros vírus, né? Com outras questões de saúde. Então, reduz esse risco de contágio, mais uma vantagem. E ganha tempo, agilidade, para ter logo o seu diagnóstico, já receber orientação de um profissional para continuar o seu tratamento e melhorar rapidinho, né? Se precisar tomar remédio indicado pelo médico com toda a responsabilidade. Então, fica aqui esse recado bem importante para você aproveitar e não deixar de usar a teleconsulta de urgência Apvida. Tem uma coisa, Nath, que é muito importante nas grandes cidades, né? As nossas grandes metrópoles, elas são violentas, né? Então, imagina só, a mãe está com uma criança com resfriado, que começou a fazer febre no meio da noite. No meio Ela da vai madrugada pegar, acontece. vai até o ponto de ônibus, pegar o ônibus, descer no outro ponto de ônibus. Assim, a exposição que ela fica a um ambiente inseguro é muito Até de grande. segurança, Então, quando a gente fala das nossas telemedicinas, a gente também fala que é uma segurança para o paciente, né? Além de ser um acesso maravilhoso, onde a pessoa é atendida rapidamente, é um fator de segurança também para o paciente. Exatamente, segurança em relação à violência mesmo, né? Além da segurança de ter uma orientação profissional, né? Isso mesmo. Muito bom ouvir vocês. Querem deixar alguma mensagem final nessa época, né, das viroses, etc., para a turma que está acompanhando?
Não, a mensagem é um resumo aqui da nossa conversa, né? Isso. Então, alimentação saudável, frutas e verduras, né? Que é onde a gente vai encontrar as nossas vitaminas, né? Principalmente carne, para quem não tem uma dieta especial, vegetariana, né? Mas na carne também é muito importante, ou o seu substituto proteico. Dormir, né? Descansar, ter o seu ciclo de sono-vigília adequado e procurar a vacinação. Eu acho que com esses itens a gente faz a nossa parte para ter uma saúde adequada. Coisas que ninguém vai fazer por nós, né, doutora? A gente tem que se cuidar. A minha mensagem é: não deixe de tomar vacina. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde tudo isso é dado de maneira gratuita. Vacinas que são bem caras, são dadas gratuitamente. Então, não deixem de se vacinar, não deixem de vacinar seus filhos. O calendário vacinal tem vacinas específicas conforme a idade da criança e tem vacinas específicas para o adulto. Não deixem de se vacinar. Não tem arrependimento maior do que enfrentar uma doença com sintoma grave de uma coisa que poderia ser prevenida com vacina, né? Ninguém merece carregar esse sentimento, essa culpa. Muito obrigada, doutora Carla, doutor Rodolfo, pelos ensinamentos aqui, pelas mensagens. Eu espero que tenha feito diferença para você, que você saia desse episódio cheio de informação do bem e que vai fazer a diferença na sua vida, da sua família, para você se cuidar e cuidar das pessoas que você ama. Outro recado importante, fazendo bem para você, ativa as notificações, não esquece de seguir, de assinar os canais digitais da Apvida para não perder nenhuma conversa, nenhum conteúdo importante. Eu te espero, então, no próximo Vida OnCast. Valeu! Tchau, tchau!